Pessoal, que Deus abençoe grandemente e que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Que você esteja firme e seguro e que estas palavras mude o seu entendimento, que estas palavras tenham o potencial de criar um odre novo para que esta bênção de Deus, nesse nível, nessa qualidade, se manifeste em sua vida. Você vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 16, quando o Senhor Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Este é um parâmetro muito interessante. E quando se fala em vinho novo, em odres novos, estamos falando da capacidade de receber a qualidade do que Jesus ensinou sem nenhuma contaminação do pensamento humano. Precisamos de uma mente treinada a observar resultados e não um tipo de mentalidade que se impressiona com discursos. Em outras palavras, menos emoção, mais razão. Se libertar da necessidade de ser orientado pela paixão, pelo sentimentalismo e não pelo raciocínio lógico que analisa resultados. O que o Senhor Jesus está mostrando aqui é a capacidade de observar o que está acontecendo depois. Ou seja, toda a argumentação cai por terra quando você vê os resultados. Não é uma coisa de ficar estudando a situação, sendo que tudo já está bastante claro, tudo está às vistas, mas lidamos com uma mente totalmente influenciável por conta da nossa fragilidade emocional. Nós nos envolvemos com as filosofias do mundo de uma forma terrível. As pessoas se impressionam mais com a capacidade que o indivíduo tem de sair de uma enrascada intelectual do que com os resultados técnicos da influência desse indivíduo. A questão é: observe sempre os resultados. Observe sempre o que está acontecendo depois. Quando Jesus diz, pelos frutos conhecereis, ele está dizendo é o que acontece depois. Você pode analisar isso com bastante clareza quando você olha para si mesmo, que é muito importante que esse nível de julgamento comece com você mesmo. Não estamos falando de um julgamento negativo, quando você se põe para baixo, mas quando você analisa a sua condição diante de Deus. Então, quem vai dizer se você é ou não é de Deus são os efeitos que você promove em tudo que está em sua volta. Tudo que gira em torno de você. E não a capacidade de argumentar e de se defender diante de situações que exigem de você a razão da verdade. Você está tendo uma aula disso, principalmente em período eleitoral. As pessoas não são observadas pelos resultados que promovem, mas pela capacidade retórica, pela capacidade de sobressair, de se explicar. Mesmo que os resultados sejam negativos, mas você se impressiona com o que os homens dizem. Com relação a falsos profetas, é a mesma coisa. Não é a pregação, não é o que se diz, é o que está acontecendo depois da influência desta pessoa em sua vida. Então você começa analisando a sua condição diante de Deus, o ambiente que você trabalha, as pessoas que se relacionam com você. Você começa a observar a condição que essas pessoas estão agora. Que elas ficam perturbadas, ansiosas. Se a ansiedade aumenta depois de conversar com você, e quando você sai desse um rastro de destruição, de perturbação,
de crises de relacionamento. Se quando as coisas caem em sua mão, esse negócio não anda, não vai para frente, fica travado, fechado, então não adianta nada, não vale nada. Não tem absolutamente nenhum significado. Isso é muito importante você perceber. Por quê? Porque Jesus diz, olha, este é o parâmetro, esta é a régua de medir. São os resultados, pelo fruto os conhecereis. Não está falando dos frutos do Espírito, está falando também da manifestação de tudo que acontece depois de você. E de tudo que acontece depois de você ter conhecido alguém, depois que esta pessoa entrou em sua vida ficou melhor, você aumentou a inspiração, a vontade de viver, a autoestima, o sentimento de alegria, de devoção, de vontade, de interesse aumentou. É isso que deve ser observado. Você prosperou ou você está tomando prejuízos, está andando para trás. São essas coisas que você precisa observar. E é isso que Jesus está mostrando, que você não deve julgar a coisa pela aparência ou pelas emoções. O que foi que aconteceu quando Jesus foi chamado para o casamento em Caná, na Galileia? A presença dele promoveu o que naquele casamento? Confusão? Perturbação? Não, solução. Faltou vinho. A presença de Jesus resolveu o problema. Pois é, se você anda com Deus, se você é uma pessoa de Deus, as mesmas características precisam aparecer em sua vida. E diante disso não vale argumento, diante disso não vale discursos, diante disso não vale absolutamente nada para justificar a ausência do resultado. Então é muito importante que você nesse momento preste atenção, analise como está a sua vida e que você permita que o Espírito de Deus programe a sua mente para observar resultados e não para se impressionar com discursos, porque isso não vai levar a lugar algum. Uma pessoa que se impressiona com discurso, a pessoa que é orientada por suas emoções, a pessoa que é orientada por seus instintos, ela não vai progredir, ela não vai seguir esta orientação básica do Senhor Jesus. Quando ele diz, olha, na dúvida, o guia seguro é o que acontece depois. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos você também se conhece. Você sabe se Deus está em sua vida ou se você só tem informações sobre ele, está tentando se aproximar, mas de um modo extremamente religioso, legalista. Quando você pensa que os seus sofrimentos são os méritos que Deus quer que você apresente para que Ele comece a te abençoar. E não é. O resultado da bênção de Deus em nossa vida é fruto de um relacionamento de honra. Quando você elege o Senhor Deus como o primeiro em sua vida. Quando você verdadeiramente está disposto a manifestar a sua glória. E quando você é aprovado por Deus e pelos homens. E aí agora você entende, eu volto a falar, por que está escrito que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Porque lutar com os homens não significa luta corporal, não significa contendas, confusões no contexto que você conhece. Lutar com os homens significa conquistar a aprovação das pessoas a quem você está oferecendo serviços, conquistar a aprovação das pessoas a quem você está vendendo os seus produtos. A pessoa te paga com a alma, te paga satisfeito. Os seus produtos têm um preço justo e, além de ter um preço justo, são bons. A pessoa fica satisfeita se relacionando comercialmente com você. Isso é que significa lutar com os homens. É quando você consegue a bênção dos homens
para apresentar diante de Deus o resultado de tudo isso. Aí você pode ofertar, dizimar, sem nenhuma angústia, sem nenhuma preocupação. Você não está obedecendo à lei de Moisés. Você está voluntariamente honrando a Deus com o primeiro de suas produções, de algo justo, puro, que diante de Deus tem aquela qualidade da oferta que se oferecia naquela época, que está escrito que subia às narinas de Deus em cheiro e aroma suave. Esta oferta que sobe em cheiro e aroma suave é o que você apresenta de melhor para Deus e para os homens. É quando tem qualidade moral. É quando a coisa tem a aprovação das pessoas que se relacionam com você comercialmente. Então o seu dinheiro é abençoado, a sua mão é abençoada. Vem com a bênção do coração das pessoas que adquiriram o seu produto. É muito diferente dos trapaceiros, da pessoa que tem o perfil de Jacó. Jacó quer dizer trapaceiro, quer dizer aquele camarada que faz trabalhos, que faz coisas totalmente contrárias à vontade de Deus e quer a bênção de Deus. Então foi o que aconteceu com Jacó. Ele teve que passar por situações, foi trabalhado por Deus, ele precisou apresentar para Deus o mais alto nível de qualidade do seu relacionamento com seu sogro, a qualidade dos seus trabalhos, enfim, ele precisou vencer isto. Por isso que está escrito que ele lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Por quê? Porque agora ele não estava operando mais na energia da trapaça. Ele não estava mais fazendo o que ele fez com seu irmão no passado. Ele superou essa angústia de misturar a sua necessidade, o seu desejo, com manobras que as pessoas costumam fazer para conquistar o que deseja. Que foi exatamente o que ele fez no início. Mas ele foi trabalhado por Deus, aprendeu a lutar com os homens e conquistou a aprovação de um jeito que o seu sogro, como o seu patrão, ele pediu para que ele ficasse mais na sua fazenda, trabalhando, cuidando de suas coisas, porque ele percebeu que a presença de Jacó em sua fazenda estava trazendo resultados positivos, resultados incríveis. Ele disse que tudo melhorou depois da sua chegada, Jacó. Diga quanto é o seu salário que nós queremos te pagar. E aí foi quando ele negociou com o seu sogro. Ele disse, não quero salário. Eu quero ganhar agora por produção. E foi assim que ele ficou rico. Foi assim que a bênção de Deus veio sobre a vida dele. Foi desse jeito que ele venceu, que ele teve as suas ofertas aceitas por Deus. E ali, lutando com o anjo, você vê que o anjo disse, já não te chamarás mais trapaceiro, já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, que significa príncipe de Deus. Porque como um príncipe, você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. E é desse jeito que o Senhor nosso Deus quer você, lutando como um príncipe, com sabedoria, com capacidade, com discernimento, com justiça, com qualidade, e não orientado por suas emoções, por seus sentimentos, por todas essas coisas que desqualificam o homem diante de Deus. Então, pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Não, é impossível. Então veja quem é você, o que você está produzindo, veja e também aprenda a observar as consequências de tudo que acontece depois que você se envolve com determinadas pessoas, com determinados lugares. Veja, e você, por esse parâmetro, vai medir se serve para você ou não, se você deve continuar assim ou se precisa de uma mudança. Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor.
pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. Pai querido, nós queremos te exaltar e te apresentar esta vida que está conosco neste espírito de oração, que reservou esse momento para entrar em tua presença e para invocar o teu santo nome, porque precisa da tua bênção. E invocamos nesta noite a manifestação do teu poder, a tua força, a capacidade, a orientação, a ajuda, o discernimento, a sensibilidade para ouvir a tua voz e a libertação do sentimentalismo. A libertação de tudo que manipula as emoções do homem e faz desse homem um escravo das circunstâncias e faz desse homem uma pessoa cega, sem capacidade de discernir o seu caminho, sem capacidade de tomar decisões e fazer escolhas, fazendo uso da razão. Por isso eu te peço, venha quebrar nesta noite toda força que conspira para fazer desta pessoa uma pessoa vencida, dominada, manipulada, e venha restaurar a bênção do Senhor na vida desta criatura que me ouve. Que neste momento o Senhor derrame o bálsamo, a cura, a restauração. Que o Senhor venha dar inteligência, abrir os olhos do entendimento, sensibilidade para fazer o que é certo, o que é direito, competência, capacidade. Que o Senhor venha dar vontade para os que perderam a vontade, para os que estão sem ânimo, como resultado de tanta trapaça, tanta desilusão, tanto cansaço, tanta tentativa frustrada. E eu oro nesta noite e peço que a unção do Senhor venha restaurar esse coração. Venha dar todas as condições que são necessárias para se levantar de novo. Venha criar as oportunidades que são necessárias para que esta vida possa, agora, com a experiência que tem, recomeçar e ter a qualidade da vida que merece. Eu abençoo este homem, essa mulher, esta pessoa que invoca o teu santo nome nesse momento, que está firme em tua presença e não perdeu a esperança em ti, porque esperar no mundo e no homem, o Senhor mesmo promove a desilusão para que haja amadurecimento, para que os teus filhos cresçam e espiritualmente sejam fortes. E é por essa razão que eu abençoo esta vida, porque eu sei que o Senhor está preparando dias de vitória, portas abertas, oportunidades serão criadas e eles estão avisados, estão agora atentos a tudo que o Senhor vai fazer, as chances que vão surgir novamente nesta vida, para que agora, desta vez, elas tomem posse de tudo, absolutamente tudo que foi conquistado para elas no Calvário. Eu os abençoo com a força do Senhor, com a paz do Espírito Santo, com a alegria que renova e fortalece, e que eles tenham agora nesta noite uma noite de paz tranquila, uma noite de restauração, uma noite em que eles possam receber do Senhor esta bênção proposta nesse momento de oração. Que o anjo do Senhor ministre essa casa, cada cômodo, que o Senhor acampa o teu anjo a esta porta, para que se ultrapasse por ela as pessoas da tua vontade. E que a bênção do Senhor sobre as suas vidas, durante o dia, que está começando dentro de poucos minutos, um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade, notícias boas, coisas que somente o Senhor Deus pode fazer. Eu abençoo esta vida, que elas sejam parceiros do Senhor e tenha essa disposição em seu espírito, para que sejam cada vez mais fortes e realizados em tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus em Cristo continue fortalecendo o seu coração. Fica bem, fica forte, fica com Deus, tenha uma noite de paz, muita tranquilidade. Lembrando que sexta-feira, 19 horas, espero você em Atos. Vamos ali invocar a presença do Senhor juntos, para que esta unção nos renove, nos fortaleça, nos preparando para grandes vitórias. E domingo às 18 horas, estamos juntos, estamos firmes, estamos com você. Um beijo grande, fica com Deus, uma noite vitoriosa e muita paz. Um beijo e tchau, tchau.